Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Dia muito especial para nós, onde celebramos a ceia do Senhor. Mas antes de celebrar a ceia do Senhor, eu gostaria de, junto com vocês, meditar em uma palavra a qual o Senhor, nesta noite, possa nos edificar a nossa vida. Amém? Primeiro eu quero que vocês abram lá em Mateus capítulo 24, do 1 ao 3. Mateus 24, do 1 ao 3, depois pula lá do 36. Ok? Mateus 24, do 1 ao 3, depois pula para o 36, até o 44. O Alex já botou aqui para nós. Amém? Então vamos lá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse-lhe: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Vamos lá para o 44. Perdão. Vamos para o 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigia da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fossem arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Senhor Deus, Senhor, neste momento nós te adoramos, glorificamos o teu nome. Senhor, nesta noite queremos ouvir a voz do teu Espírito Santo a soar em nossos ouvidos, em nossos corações e mentes. Fica à vontade, Senhor, nesta noite, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar? Glória a Deus. Quem nunca ouviu a passagem a respeito da Arca da Aliança? A Arca, né, de Noé. Quem nunca ouviu? O texto desse Mateus, capítulo 24, vem mencionando alguns sermões. E
E a primeira coisa nesse capítulo 24 que nos chama a atenção é que os discípulos pegam Jesus Cristo e começam a mostrar a estrutura do templo em Jerusalém, naquele momento. Eu imagino que eles começam porque o povo judeu, ele tinha como templo em Jerusalém como referência de estrutura, de espiritualidade. Todas as festas que o povo de Israel fazia, os seus rituais, era sempre em torno do templo em Jerusalém. Então Jerusalém, o templo naquele local, era um ponto marco, ele era uma referência para todas as pessoas. E todos vinham para ver estar em Jerusalém. E os discípulos resolveram mostrar as estruturas para Jesus. Jesus, olha as estruturas do templo. Jesus naquele momento ele fala assim: não restará pedras sobre pedras. O templo de Jerusalém foi derribado muitos anos depois. Mas os discípulos pararam para Jesus e começaram a indagar Jesus, depois do particular, e falar: Senhor, quando isso acontecerá? Quando será a sua vinda? Como isso irá se suceder? Se nós continuarmos a partir do verso 4, Jesus começa a haverá nações contra nações, guerras, tantas coisas, mas ele ainda fala: mas isso são princípios de dores. Mas parece que no verso 36, Jesus começa a mostrar algo para os seus discípulos que está para se suceder, precedendo a sua volta. Sabe, quando Jesus no início desse versículo 1, ele mostra alguns sinais. Alguém sabe o que é um sinal? Eu vou tentar ilustrar. Quem aqui é motorista? Levanta a mão aí, cadê os motoristas aqui? Quem anda muito rápido? Você levanta a mão, porque eu sei que ele mesmo fala: pastor, passa na minha frente, porque se eu for guiando, o senhor não me segue. Eu vou tentar ilustrar sinais. Vocês que correm muito, vocês estão numa pista e existe sinalizações, concorda? E está ali na placa e você está a quanto, Cleiton? 160. 160. David, você vai a quanto? 150, mais ou menos, 40. Tá mais fraco. House, no golzinho. Só 120. Está naquela estrada, na pista, e tem uma placa: curva acentuada à direita. O que você faz? Eu tiro o pé. Continua o pé. Não, tiro. Ah, você tira o pé. Por que você tira o pé? Cara, se você continuar rápido, eu vou me dar mal. Porque se continuar rápido, não dá para fazer a curva. Toda curva que você faz acentuada à direita, se você fizer rápido demais, ela te joga para contramão. Se você faz uma curva acentuada à esquerda, ela te joga para fora da pista. São sinais. É um sinal que está te mostrando que ali na frente tem algum problema ou tem alguma coisa para que você fique atento, alerta, para que você não cometa os erros
e as suas consequências. Só que muitas pessoas observam as placas, observam os sinais, mas ele não para. Tem uma pista que está falando 2 faixas contínuas, proibido ultrapassar, mas as pessoas insistem em não obedecer um sinal que está te mostrando. É perigoso. E Jesus Cristo, ele começa a mostrar sinais, predizendo a sua volta. Ele começa a mostrar sinais, ele começa a mostrar algumas coisas que está predizendo que ele está voltando. E quantas pessoas ignoram os sinais, os trânsitos e na vida? E na vida. Jesus, lá a partir do verso 36, ele começa a falar a respeito de um sinal. Gente, eu vou organizar aqui. Começa a falar de um sinal. Porém, naquele dia e hora que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, mas unicamente o Pai, ele sabe. Eu quero dizer que talvez nem o filho saiba. Talvez quando Jesus Cristo estava na posição ainda de homem aqui na terra, mas quando ele assume a posição no trono, junto ao lado do seu Pai, eu acho que nada lhe é escondido. Jesus tem ciência do dia que ele vai retornar. E ele começa ainda a dizer: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. E nos faz arremeter lá no passado, lá em Gênesis capítulo 6, falando-se a respeito de Noé e a sua grande história. Quem aqui nunca contou uma historinha para o seu filho a respeito da arca de Noé? Não é? Quantas vezes contamos para as nossas crianças como uma historinha para criança? Mas Jesus está usando essa passagem para mostrar algo muito sério para nossas vidas nos dias de hoje, e como um sinal da sua vinda para buscar a sua igreja. E sabe de uma coisa? Eu quero começar a falar um pouco da história de Noé. O que acontecia lá em Gênesis capítulo 6, que o Deus que nós servimos, se desapontou tanto, que ele falou: eu me arrependo de ter feito o homem. Ou seja, eu estou entristecido por ter feito o homem. O texto lá fala, eles comiam, davam-se em casamento e tudo era normal. E a Bíblia mostra que a humanidade estava tão perversa, tão perdida, que causava um certo nojo de Deus, porque Deus, ele não compactua com o pecado. O homem estava vivendo tão longe do Senhor, e Deus toma uma decisão: eu vou acabar com a humanidade, eu vou fazer uma nova humanidade. Mas ele encontra um homem íntegro, justo, Noé. Sabe? E quando ele encontra e fala para Noé: Noé, a situação é essa.
Eu quero que você, Noé, construa um barco com as medidas que eu vou te dar. E fala para esse povo tudo o que vai acontecer, porque eu vou acabar. Eu vou varrer a humanidade e só estará seguro aquele que estiver dentro da arca, a qual você vai construir. Estar longe do Senhor. Será que, como nos dias de Noé, como naqueles momentos, será que hoje a humanidade como tem vivido? Parece que essas profecias a respeito da volta de Jesus estão nos aproximando cada dia mais desse dia tão esperado. O homem hoje está se esquecendo de Deus. O homem hoje está vivendo tão longe da presença do Senhor, vivendo os teus prazeres, vivendo as suas vontades, as suas carnalidades e tantas coisas mais. E como nos dias de Noé, está precedendo a volta do Senhor Jesus. E eu quero falar alguns pontos. A mensagem de Deus muda completamente a nossa vida. E o tema é: a mensagem de Deus muda completamente a nossa vida. E dentro desse ponto eu gostaria de falar, quando Noé, ele começou a apregoar, falar a respeito, daquilo que Deus havia pronunciado para ele, falado para que ele fizesse. Sabe, as pessoas não acreditavam nele. O motivo era que naquela época não existia chuva. A Bíblia mostra que saía um certo vapor da terra, regava a terra, mas não se tinha a presença de chuva. E de repente aparece um homem falando: olha, vai chover e vai varrer tudo. As pessoas não acreditaram nele. As pessoas não acreditavam, mas ele falava insistentemente, apregoar e falar: Deus falou comigo que vai acontecer. E se Deus falou, vai acontecer. Ainda que seja impossível aos nossos olhos, mas se Ele falou, vai acontecer. Mas ninguém dava crédito para ele, ou muitos poucos davam crédito para ele. Mas ele, o que eu aprendo com Noé, ele não desistiu do chamado que Deus tinha para ele. Sabe, meu querido, Deus te chamou para algo. Amém? Deus chamou você para alguma coisa? Você desiste no meio do caminho porque ninguém está te dando crédito. Você desiste no meio da estrada da sua vida. Eu não sei, não quero mais, porque ninguém me compreende, ninguém me dá valor, ninguém me atende. Oh, meu querido, se Deus falou para você e tem um propósito para você, continua crendo. Não desista, não pare. Não pare, porque Deus vai honrar a sua palavra para que Ele deu com você e te honrará diante de todos, se você acreditar. A mensagem muda completamente a nossa vida. Ele não permite que sua individualidade se dilua no coletivo. Preste bem atenção. Isso é uma... Você acha que todas as pessoas que Noé chegou e falou assim: vai ter dilúvio, vai inundar tudo já. Você acha que todos
ninguém em algum momento deu crédito para a palavra dele? Pode ser que algumas pessoas até acreditavam, mas como a maioria não cria, ele foi com a maioria. Sabe de uma coisa? Não permita, não perca a sua individualidade, porque o coletivo está indo contra aquilo que você está acreditando. Não permita que a sua individualidade, aquilo que você acredita, aquilo que você creu, se perca com o tempo, porque ninguém mais acredita. E é fácil isso acontecer. Quando você está no meio de um grupo de pessoas, que você expõe a sua opinião e ninguém é ao seu favor, todo mundo discorda. É fácil você se calar e algumas vezes aceitar a opinião do coletivo. Tem as pessoas que falam, a voz do povo é a voz de nem sempre. A voz de Deus. Ainda que todo o povo fale não, essa é a voz de Deus. Essa é a vontade de Deus. Esse aqui é aquilo que vai prevalecer. Eu não perco a minha individualidade, porque muitos ao meu redor não concordam com o que eu creio. Eu decidi amar a Deus acima de todas as coisas. Eu decidi amar a Deus acima de tudo. Quantas pessoas entraram na arca? Você sabe quantas pessoas entraram? Noé, a sua esposa, Sem, Cã, Jafé e as suas 3 esposas, os seus filhos. 8 pessoas entraram na arca. 8 pessoas acreditaram naquilo que Deus havia prometido. Será que nós fazemos parte das 8 pessoas que acreditam que Jesus Cristo está voltando? Ou nós estamos andando no curso do mundo lá fora? Ou nós estamos andando de acordo com o que o mundo tem pregado? Eu decidi viver para Deus. E ainda que todos zombem de nós, ainda que o mundo se levante e não acredite, a minha fé permanece intacta, porque eu creio, eu sei em quem eu tenho crido. E eu tenho crido em Jesus Cristo na minha vida. E uma certa vez, há muito tempo atrás, né, quando nós estamos ficando de idade, eu trabalhei um período na Chocolates Garoto. E aquelas esteiras de desmanchando ovo de Páscoa, que tinha 50, 70, e na maioria mulheres. E tinha um rapaz abençoado, perturbado pessoal. E tinha um outro rapaz também evangélico. E ele baixinho no meu ouvido chegou assim: rapaz, falando de Jesus aqui, nós e tal, eu queria te fazer uma pergunta. É verdade que um cristão, ele se isenta de atos sexuais porque é pecado antes do casamento? Eu falei, é verdade. E ele perguntou, rapaz, você tem quantos anos de convertido? Eu falei, tenho 10 anos de convertido. Ele olhou, rapaz, e espalhou para aquela mulherada toda. Eu falei, é verdade. E é desse jeito. E nisso ele perguntou pro colega que estava do lado, que também era evangélico, e você também desse jeito? Eu não. Não dá para que a minha individualidade venha a ser diluída
por causa do coletivo. Não dá. Não dá para viver Deus e achar que nós podemos ficar em cima do muro. Não dá para achar que nós podemos viver Deus e estar desfrutando dos prazeres que o mundo nos oferece. Não dá! Não dá! Ou nós nos posicionamos, ou nós cedemos, ou nós entramos na arca, ou nós morremos afogados pelas consequências dos nossos pecados e das nossas transgressões. Não permita que a sua individualidade venha se diluir por causa do coletivo. Olha para a pessoa que está ao teu lado. Você pode falar até contra. Fala aí, contra. Você pode falar contra, mas eu não abro mão do meu Jesus. Não abro. Você pode falar contra, você pode não acreditar, você pode não crer, você pode me criticar, mas eu não abro mão daquilo que eu tenho. A mensagem de Deus muda completamente a nossa vida, porque Noé, quando ele ouviu aquilo que Deus queria, tudo na sua vida mudou. Te provo. O cara gastou 120 anos pregando, falando que iria acontecer. Você, em nenhum lugar na Bíblia ele fala que dinheiro caiu do céu para ele. Ele teve que se dispor dos seus bens. Pastor, não fala, mas talvez ele tenha vendido muitas propriedades suas. Talvez ele tenha abrido mão de alguns prazeres, de confortos, para que ele pudesse cumprir a vontade de Deus. E cumprir a vontade de Deus. Tem pessoas que estão pregando um evangelho tão deturpado, que fala que se você aceitar Jesus, você não passará por dificuldades. Quando você aceita Jesus, você vai só prosperar. É só prosperidade, é só vitória, é só alegria. Mentira! Mentira! Para cumprir a vontade de Deus, Noé precisou te abrir mão de muitas coisas. Nós queremos estar na arca, mas não queremos abrir mão de nada. Nós queremos estar na arca, mas eu não quero me esforçar, eu não quero criar calos na minha mão. Não se sabe se aquele homem sabia construir uma arca, mas Deus deu a medida. Noé, faça agora. Eu imagino aquele homem cortando madeira, ferro entrando no dedo, calos dando na mão. Não se sabe se ele largou muitas vezes os seus afazeres para cumprir aquilo que Deus havia determinado, mas ele fez aquilo. E fazer, meu querido, ter essa mensagem para mudar a nossa história, precisa acontecer mudanças dentro de nós. Não dá para construir uma arca sem ter mudança, sem ter uma transformação, sem ter esforço, sem ter emprego de tempo para realizar o projeto de Deus. Não dá. O chamado de Deus na vida dele, ele mudou o curso da vida por completo de Noé. Será que a promessa que Deus tem para você tem mudado alguma coisa na sua vida? Sabe, meu querido, nós temos culto aqui na igreja, quinta, domingo de manhã, escola dominical, e domingo à noite. E tem gente que acha muito. Tem gente que acha pesado. Tem gente, eu olho minha irmã,
irmã agora está morando aqui, mas ela morava em Vila Velha, ela vem todo final de semana para cá. E quando terminava o culto, 9 horas, 9h20, ela pegava o ônibus e chegava em casa meia-noite. E nós achamos que nós estamos fazendo demais para Deus. E nós achamos que estamos fazendo demais para a obra do Senhor. O chamado de Deus muda. O chamado de Deus é empregar trabalho, é empregar um esforço. E uma coisa que eu vi uma ilustração de um pastor, ele fala assim: será que Noé não gastou tudo que tinha na construção da arca? E ele ilustra depois, mas aquele homem entra na arca, ele investiu tudo, ele entra na arca, passa todo o período do dilúvio, e quando ele sai, ele é dono do mundo todo. Ele empregou os seus recursos naquele momento, o que tinha, mas quando ele sai, ele é dono de tudo que ele olhava, porque só existia ele e a sua família. Sabe de uma coisa? Tudo aquilo que nós investimos na obra do Senhor não é vão. Vai lá na frente, vai estar chegando a nossa recompensa. Pastor, a palavra de Deus fala, né, que nós estaríamos comendo o melhor dessa terra, que nós seríamos abençoados, que haverá multiplicação, 60, 80, 100 por um, e muito mais quando Jesus Cristo estiver voltando. Há um céu preparado para nós. A arca, quando nós foi nos chamado para falar, a arca não é só para nós. A arca não é só para você. Sabia disso? Porque tem gente que acha assim: eu sou cristão, eu sou salvo, e agora todo mundo que se vire. Cada um tome o rumo da sua vida. Cada um agora faça lá, dá um jeito. Meu querido, mas teve alguém que pregou para você? Teve alguém que teve tempo para você? Teve alguém que teve a condição de te ensinar, de instruir, te acompanhar na sua caminhada? A arca não é só para você. A arca é para todos aqueles que acreditarem na palavra do Senhor. A arca ainda está aberta. A arca ainda está na possibilidade de nós entrarmos. E não seja egoísta. Jesus chama os seus discípulos e fala: ide e pregai o evangelho a toda criatura, tanto em Samaria, Judeia, até os confins da terra, anunciais a minha palavra. A arca não é só para você. A arca está convidando a todos aqueles que neles confiam. A arca é uma construção visível. Você faz uma menção olhando, tenta trazer na mente. Todo mundo passava próximo às propriedades lá de Noé, e está Noé carregando madeira, batendo prego, colocando tábua. A construção de uma arca é algo visível a todos. A construção da arca que nos leva ao céu tem que ser visível a todos na sua vida. Todos têm que olhar para você, ver você carregando madeira. Todos têm que olhar para você e ver a santidade na tua vida. Todos têm que olhar para você e ver o compromisso com Deus. Todos têm que olhar para você e ver o caráter que você tem. Todos têm que olhar para você e ver a conduta de vida, a moral, a integridade da sua vida. Todos precisam de enxergar, porque a arca que leva ao céu é visível a todos que
continua falando. E eles não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Talvez eu estou falando para pessoas que muitas vezes já estiveram ou estão aqui e ouvem essa palavra, que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, que ainda não entraram na arca para estar num lugar seguro. Talvez hoje é um dia aceitável ao Senhor. Não faça como o mundo fez diante de Noé. Não faça como eles. Eu não acredito. Não vai acontecer. Porque vai acontecer. Se Ele prometeu. Ele falou: eis que eu vou para o Pai vos preparar lugar. E quando assim o fizer, voltarei novamente para onde estiver eu, estejais você também. Jesus prometeu que vai voltar. E você vai continuar fora da arca ou você vai entrar na arca? E essa arca se chama Jesus Cristo. É uma tipologia falando de Jesus Cristo. E vai chegar um dia, como nos dias de Noé, que essa arca vai se fechar. E não adiantará. Tem hora que eu fico imaginando. Demorou 7 dias para que Noé e a sua família entrassem na arca. Depois que foi, e eles entraram. E quando a arca se fechou, biblicamente falando, Deus, Ele selou aquela porta por fora. Eu imagino, quando as pessoas estavam vendo as chuvas que vinham, a Bíblia fala que vinha tanto de cima quanto de baixo. Provavelmente os lençóis freáticos da terra estouraram. Eu imagino as pessoas gritando: Noé, abre a porta, Noé. Abre a porta, Noé, nós acreditamos agora. Coisa que nós nunca vimos chover, agora está acontecendo. Abre a porta, Noé. Nem se Noé quisesse, ele poderia abrir a porta mais. Porque a porta foi selada por Deus. E o dia que Jesus Cristo voltar e levar a sua igreja, estarão 2 na cama, um ficará e o outro será levado. Estarão 2 na moeda, um ficará e o outro será levado. Eu não estou aqui dizendo que se tem uma família com 5, 6 e todos servem a Deus, vai ficar alguém. Essa divisão está falando a respeito das pessoas que não aceitaram Jesus Cristo como Salvador da sua vida ainda, não entregaram a sua vida para o Senhor. Esses vão ficar e não adianta bater mais a porta. A igreja do Senhor não estará mais aí. Nessa noite, feche os teus olhos. Celebraremos daqui a pouco a ceia do Senhor. Murder on call with the fight now. 20 years and it seemed like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fuckers tell dinner every night?